Se você tem posse dessa palavra, tem posse desse Deus. Se você tem posse desse Deus, tem posse do Filho que Ele enviou ao mundo. E se você tem posse da autoridade do nome de Jesus Cristo dentro de você, você também tem a mesma autoridade que o Pai lhe concedeu em seu nome. Para quê, Camila? Para viver os milagres que Ele viveu, para andar como Ele andou, para projetar como Ele projetou, para ser intencional como Ele foi, para libertar como Ele libertou, para ressuscitar como Ele ressuscitou, para curar como Ele curou, para transformar como Ele transformou, para levantar como Ele levantou, para acreditar como Ele acreditou, para continuar aquilo que Ele começou. Foi Ele mesmo que disse, não foi eu, foi Ele mesmo que disse: aquele que crê em mim, obras maiores do que Ele fará. E para que isso não seja uma filosofia ou um sermão interessante de uma pregação, porque o evangelho, irmãos, não é tópico. Evangelho não é uma construção bela de uma exegese. Paulo deixa claro aos romanos: o evangelho é o poder de Deus. E é disto que nós estamos falando. Sobre uma palavra que transforma, sobre uma palavra que liberta, sobre uma palavra que muda destinos, que quebra maldições, sobre uma palavra que faz água se transformar em vinho, sobre uma palavra que inaugura um antes e um depois na vida de todo aquele que se alinha a ela. Por isso João vai centralizar o entendimento de que Cristo é a sua palavra e de que a conceição de Maria e todo o ministério exercido por Cristo e manifestado a todos os homens aqui na terra, ele é uma parte, a parte mais importante, mas de um todo que não começa no ventre de Maria, mas que já fazia parte do plano original de Deus para todo aquele que estiver de posse da sua palavra. Quando Jesus vai ser assunto aos céus, antes, na verdade, de se entregar e deixar claro que depois disso ele iria ser assunto aos céus, e a gente vê o cumprimento dessa palavra em Atos capítulo de número 1. Um dos seus discípulos vai chegar para ele e vai dizer, quando ouve ele dizer assim: eu vou para o meu pai. Aí o discípulo pergunta para ele: mas tu estás conosco tanto tempo, vai para o teu pai, mostra-nos o pai. E ele disse: ora, tu ainda não vês o pai? Quem vê a mim, vê o pai. Porque eu e o pai somos lá na criação de todas as coisas. Qual foi a primeira palavra na criação do homem, que o Senhor manifestou? Façamos. Você vê uma conjugação que manifesta outra presença, outra pessoa, por que não dizer o Deus Trino? Entenda isso. Agora vem João e diz: no princípio era o verbo. O que ele está dizendo? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. De quem propriamente ele está falando, gente? De Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nele estava a vida. Então, compreendendo que a palavra é Deus, que a palavra é Jesus, compreendemos que quem está nesta palavra, nela também tem vida. Ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e nele estava a vida. Então, se dentro deste contexto eu perguntasse para você, aonde está a vida, você deveria responder que a vida está onde? Na palavra. E se eu perguntasse para você, aonde está a palavra de vida, você deveria dizer: em Jesus. Porque entenda, isto tudo é a mesma pessoa e tem o mesmo propósito, apesar de agirem de tempos e em formas diferentes. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Por exemplo, Jesus, quando vai converter, salvar a vida de Saulo no caminho de Damasco, Atos capítulo de número 9, ele se manifesta de uma maneira
Ele se manifesta em luz. Completa para mim, para eu ter certeza que você está acompanhando. Ele se manifesta em... O texto diz que Saulo já tinha cartas de autorização para levar presos alguns que eles consideravam serem discípulos de uma seita, mas na verdade eram discípulos do Evangelho de Cristo. E foi até Damasco a fim de conduzi-los presos e levá-los a Jerusalém. Só que subitamente, diz o texto, no caminho de Damasco ele foi cercado por um forte resplendor de luz. Quem era aquela luz? Quem lembra? Quem era aquela luz? Jesus. Jesus se manifestou em luz. Completa aí para mim, por favor. Jesus se manifestou em? Jesus se manifestou em? Jesus se manifestou em luz. Não se manifestou de nenhuma outra forma. Por quê? Porque ele sabe que precisava atravessar as trevas mais densas do mundo. Quais são as trevas mais densas do mundo? As trevas mais densas do mundo não são as obras da malignidade, não são os rituais praticados, exercidos ou aprendidos pelos adeptos das trevas. Não, você se engana. Não é o derramamento de sangue, pessoas ou bichos. Não, as densas as trevas, mais densas das obras das trevas, elas moram na ignorância. Por isso todo o restante que você vê de obra carnal, de obra maligna, vai ouvindo aí, prostituição, pedofilia, vícios e etc, de tudo aquilo que vem para manifestar a obra do diabo, que é matar, roubar e destruir. Veja, tudo isso é secundário. A prioridade de trabalho de Satanás está em cegar o entendimento do homem. Inclusive é o próprio Jesus que vai deixar isto claro. Que ele vai dizer sobre isso? O príncipe deste século ensinou eles a serem viciados de droga? Não. O príncipe desse século ensinou eles a adulterarem? Não. Porque tudo isso é obra da carne. Ninguém precisa ensinar pra gente. É só a gente dar vazão à carne que ela desenvolve a consequência de sua natureza caída. Então o diabo não trabalha propriamente aí. Ele só consegue se realizar nisso quando entra a tua parceria dentro disso. Qual é a obra prioritária de atuação do império das trevas? A cegueira no entendimento. É por isso que a própria palavra de Deus vai dizer: o príncipe deste século, o que ele está trabalhando? Ele fez o quê? Olha o que diz o texto: porque o príncipe deste século lhe cegou o entendimento, para que eles não cheguem ao conhecimento da verdade. Por quê que ele quer que o nosso entendimento esteja em ignorância? Porque foi o próprio Jesus que também deixou claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Satanás, escute isso, Satanás, para cativar alguém, para tornar esta pessoa prisioneira, para tornar esta alma cativa, ele precisa cegar o entendimento, te fazendo não acreditar em tudo aquilo que Deus revela sobre o seu filho e que o seu filho revela sobre si mesmo. Jesus, por exemplo, em alguns sermões vai apresentar o que parece um bordão de pregador, mas não é um bordão de pregador. Ele vai pregar e ele vai dizer assim: em verdade vos digo, em verdade vos digo. Quem já leu isso em algum sermão ministrado por Jesus? Ele começa a falar e antes de entregar o conteúdo do que quer dizer, ele diz: em verdade vos digo. O que isso significa? Ele está dizendo: o que eu falo é verdade e eu sou a verdade que eu falo. O que ele está dizendo? A verdade que eu sou é a verdade que eu falo, porque eu sou a verdade que falo e faço a verdade que falo. Eu sou. Ele está dizendo: eu e a verdade somos uma coisa só. Deixa eu te contar um negócio. E se nessa noite eu te dissesse que a verdade que o mundo quer esconder de nós não é uma história? Eu queria que você fosse boca de Deus para alguém aí agora. Diga assim para essa pessoa: a verdade não é uma história. Diga para ele assim: a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. A verdade não é uma narrativa. A verdade não é uma historinha. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Por que ele aparece para Saulo em luz? Porque ele diz que a manifestação da sua palavra, de acordo com o que João escreveu no capítulo 1,
se revela em luz. Presta atenção. Aonde tem palavra, tem luz. É isso que ele está dizendo. A ignorância de Saulo não estava baseada, por exemplo, em ritos da malignidade, como eu acabei de exemplificar aqui entre nós agora. Não, pelo contrário, ele pertencia ao que depois ele vai chamar de seita, de um dos costumes mais rigorosos daqueles que defendiam Jerusalém e Israel. Na verdade, ele era um religioso. Veja, não havia nele nenhum comportamento imoral. Inclusive a perseguição dele em relação aos cristãos não era deliberada pela maldade, mas é porque ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. Então compreenda. Agora, quando Jesus se revela para ele no caminho de Damasco, Jesus não se revela em fogo, não se revela em água, não se revela em vento, mas manifesta aquilo que João viu na ilha de Pátimos quando se aproximou do Cristo glorificado no arrebatamento. Seu semblante era como o sol quando sai em sua força. Quem é que aguenta olhar para o sol? Na verdade, o que o texto diz é que ele brilha mais do que o sol. João tentou explicar o resplendor que via no reflexo dos seus cabelos. Tão brancos eles eram, ele começa a dizer, é como a lã. Mas se você vê Apocalipse, você percebe que não há referência aqui na terra para ele conseguir escrever o texto. Aí ele continua e diz, os seus cabelos eram brancos como a lã. Só que ele continua, porque ele está tentando capturar alguma referência para tentar traduzir para a gente o que ele viu, e ele não consegue, porque ele nunca viu o tamanho resplendor de luz, nunca viu o tamanho a brancura, nunca viu o tamanho reflexo. Aí ele continua e ele diz, mais alvos do que a neve. Foi o nível mais branco que ele conseguiu chegar para tentar traduzir a referência daquilo que ele está vendo, porque afinal é difícil descrever o que ele viu, porque Paulo também viu e disse, o que não subiu ao coração do homem, o que o ouvido não ouviu, são as coisas que estão preparadas para aqueles que esperam nele. É muito difícil. Agora veja. Então a manifestação dessa luz, ela só pode se dar pelo poder da sua palavra. Por isso Saulo vai viver a conversão, porque diante de Jesus, que é o verbo vivo, palavra viva, ele vai aparecer num resplendor de luz tão forte. E depois você pode dar continuidade a esse diálogo que vai acontecer entre ele e Jesus no capítulo 9 do livro de Atos. Mas o que você vai perceber? Que quando ele vai ao chão pelo reflexo de luz, completa aí bem forte, quando ele vai ao chão por causa do reflexo de... A primeira pergunta que Saulo faz para ele é, quem és, Senhor? E ele responde o quê? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Então veja, Jesus se manifestou num forte resplendor de... Volta para João capítulo de número 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas. Era calai joremas, telebarracandaramai demi, de cai de calauaçai. As maiores trevas que querem predominar sobre a terra habitam na mente humana, atuam na mente humana. Satanás quer cegar o teu entendimento para que você não chegue ao conhecimento da verdade. Só que há uma esperança. Oh, eu acho que você não me ouviu, eu vou dizer de novo. Há uma esperança. E a palavra de Deus é tão clara sobre ela. Ele diz, Cristo em vós, esperança da glória. Há uma esperança.
Aonde mora a esperança? Na palavra de Deus. Quem é a esperança? A pessoa de Jesus Cristo. Para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do maligno, as obras do diabo. Só tem uma pessoa que é capaz de capturar um entendimento que foi manietado pela ignorância de Satanás. E quem é, Camila? É a palavra de Deus. Só há uma maneira de revelar verdadeiramente ao mundo, seja como igreja e seja como cristão, a verdade de quem é Jesus. Como, Camila? Manifestando a sua palavra. Vem comigo, redobra a atenção. João capítulo de número 15. Jesus vai deixar muito claro aos seus discípulos e a todos nós. Ele diz assim: o meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que estando em mim, essa dá fruto, eu podo para que ela dê ainda mais fruto. Mas toda vara que estando em mim e não dá fruto, eu corto e lanço no fogo. Eu vou repetir, presta atenção. Meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Então quem são as varas? Quem são as varas? Isso. Quem é o agricultor? Quem é o agricultor? Quem é a videira? Aí ele diz: toda vara que estando em mim dá fruto, eu podo para que ela dê mais fruto. Mas toda vara que estando em mim não frutifica, eu corto e lanço fora para ser queimada no fogo. A primeira pergunta que você deve se fazer é: se a videira é uma só, se o agricultor é o mesmo, se todos estão plantados na mesma terra, se todos estão enxertados no mesmo caule, se todos estão recebendo a oportunidade igualitária dos mesmos nutrientes, a mesma água, o mesmo cuidado, a mesma palavra, a mesma oportunidade, por que é que tem varas frutificando e outras não, se ambas estão em Cristo? É a primeira pergunta que você tem que se fazer. Se ambas as varas... Agora eu te pergunto, Cristo falha? Tá, eu não sei, eu achei esse não fraco. Diante de quem eu estou falando? Não estou falando de mim? Cristo falha? É assim. Cristo erra? Cristo engana? Não. Porventura Cristo mente? Não. Porventura Cristo segrega? Não. Então como pode varas, ambas enxertadas na mesma videira que é Ele, mas umas frutificam e as outras não? Ele mesmo vai explicar como isso acontece. É só a gente dar atenção ao texto. Ele vai dizer assim: estai, pois vós em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós. Olha o que ele está explicando. A diferença da vara que frutifica e da não frutifica. Quantas estão nele? Quais as varas estão nele? Se você está entendendo, você vai dizer: todas. A que frutifica e a que não frutifica. Então eu vou te perguntar de novo. Quais varas estão nele? Quais varas estão nele? Agora tem uma outra pergunta que dá a resposta que a gente precisa. E ele está em todas as varas? Não. Porque não é sobre o quanto a vara está nele, mas é sobre o quanto ele se identifica na vara. E só há uma maneira, eu vou repetir isso aqui: todas as varas estão nele. Todas as varas estão nele. A que frutifica e a que não frutifica. Todas as varas estão nele. Mas aonde há correspondência? Aonde há identificação? Qual é a vara que frutifica? Não é apenas a que está nele, porque a outra que não frutifica está também. Mas é aquela que permanece nele. Aí ele explica, ele sai da linguagem poética da agricultura e ele vai direto no cerne da questão. Estai em mim, e as minhas palavras, se elas estiverem em vocês. Então olha o que ele está dizendo. O Pai só vai identificar reconhecimento e correspondência não apenas quando Ele vê você em mim, mas quando Ele me vê em você. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Há diversas maneiras de sentir Deus.
Diversos públicos podem entrar aqui nessa noite, adorar a Deus e através da canção ou até da pregação da palavra, sentir a presença de Deus, chorar e se derramar. Mas o que determina quem frutifica de quem não frutifica, não é quem sente, é quem decide diante daquilo que ouviu. É quem vai receber e vai guardar aquela palavra e vai viver aquela palavra. Eu vou repetir, vai viver aquela palavra. Eu vou repetir, vai viver aquela palavra. Eu vou repetir, vai viver aquela palavra. Se você viver esta palavra, Cristo viverá em você. E aí o poder de Deus se manifesta. Por quê? Porque Deus só reage à sua palavra. Guarde essa chave. Deus só reage à sua palavra. Guarde essa chave. Deus só reage à sua palavra. Agora responda para mim. O que provoca a reação de Deus? A sua palavra. A palavra dele. Por isso Jesus continua em João 15 e vai dizer assim: é tudo o que pedirdes ao Pai em meu, que sou o verbo, que tem uma palavra, ok? E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele não diz eu vou pensar, ele não diz eu vou estudar o caso, meu irmão, olha o que está escrito. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vai ser dado, vai ser feito. Vai ser feito. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a palavra de Deus já manifestou tudo aquilo que precisamos. A palavra de Deus é mais real do que o chão que você está pisando. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver se você sente a solidez que está debaixo dos seus pés. Veja se está firme aí o suficiente. Por favor, veja. Você se sente coberto por esse teto, sim ou não? Se chover lá fora, chove aqui dentro? Não, porque debaixo de nós há uma segurança e por cima de nós há uma cobertura. Mas e se eu te disser que a palavra de Deus é mais sólida do que o chão que você está pisando, e que ela tem mais poder de cobertura do que o telhado que te guarda? Se o pastor Jorge decidir fazer uma obra aqui do nada, dependendo da empreiteira que ele chamar em 24 horas, eles arrancam esse teto e arrebentam esse chão, porque isso daqui é matéria e é passageiro. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais. Só que a pergunta é: por que você coloca mais crédito nesse chão que hoje é e amanhã pode não vir a ser? Por que você coloca mais crédito na cobertura de uma casa alugada ou de uma casa própria que está suscetível a qualquer embaraço ou circunstância adversa da vida e fica tratando a palavra de Deus como se fosse um sentimento, como se fosse uma coisa abstrata, como se fosse uma coisa passageira? Pedi e não recebeis, porque não conheceis o poder de Deus e nem das Escrituras. Vocês não conhecem o poder que está nela. Sabe o que ele está dizendo? Quem conhece a palavra se relaciona com a manifestação do poder. Por quê? Porque a maneira de Deus revelar poder é por intermédio da sua palavra. Igreja boa é igreja na palavra. Crente bom é crente que ora a palavra. Hino bom é hino que ressalta a palavra. Quer vitória na tua vida? Cante a palavra, pregue a palavra, ore a palavra, porque Deus se responde ou corresponde com a sua palavra. Escute isso. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nele estava a vida era a luz dos homens. No princípio era o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então a vida está na palavra. Palavra de Deus, tudo o que eu preciso manifesta. Volta para Gênesis capítulo de número 1 para a gente entender com ainda mais aperto, mais intimidade o que João está falando. Quer ver? No princípio a terra era sem forma e vazia. No princípio a terra era sem forma. Havia trevas, havia o quê? Havia o quê? Não diz havia escuridão. A colocação hebraica aponta para trevas. Camille, tem diferença? Tem. Não está falando apenas sobre ausência de luz. Ouça isso. Havia trevas sobre a face do abismo.
Até porque já havia havido precipitação. Sim ou não? Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de... Quem lembra? O Espírito de... Ah lá, ó. Esse pessoal da mídia aí não é brincadeira não. Eu nunca tive diante de uma mídia tão dinâmica. Todos os textos que eu mencionei, eles colocaram ali. Ainda bem que eu não errei nenhum hoje, graças a Deus. Todos. Palmas para a mídia. Chega que é para eles não ficarem vaidosos. E o Espírito de Deus não é o Espírito das trevas, é o Espírito de... É o Espírito de... Se movia sobre a face das águas. Então vou te perguntar, é uma questão racional. Quem está se movendo sobre a face das águas aonde está em trevas? O Espírito de Deus, não é o Espírito das trevas, não? É o Espírito de... Primeira verdade sobre princípio de atuação divina. Não há lugar que Deus não entre. Para ele, como disse Davi, trevas e luz são a mesma coisa, porque nada se esconde diante do seu olhar. Deus não tem medo do escuro, Deus não tem medo do inferno, Deus não tem medo de obra maligna. Ele trafega onde Ele quer, do jeito que Ele quiser. Ele está respaldado, porque toda a escritura está em seu nome. Por isso Ele vai dizer em Jó, capítulo 41, verso de número 11: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir, tudo que está debaixo do céu é meu. Tudo que está debaixo do céu é meu. Não tem lugar que Deus não entre. Não tem lugar que impeça a chegada dele. Se Ele quiser, Ele entra assim no prostíbulo, na boca de fumo. Aonde Ele quiser, Ele entra. E ninguém pode impedir a sua entrada em lugar nenhum. Tudo é dele. Oh, aleluia! 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 Glória a Ele! Oh glória! Oh glória! Segunda coisa. Ele está se movendo, não está parado. Veja, veja, veja. O Espírito de Deus está se movendo, mas não está fazendo nada. Pode olhar o texto. Está aí, ó. Se movia sobre a face das águas. Está se movendo, mas está realizando alguma coisa? Está se movendo, mas está transformando alguma coisa? Está se movendo, mas está trazendo à existência alguma coisa? No versículo de número 2, o mover de Deus manifesta alguma coisa? Você ficou até com medo. Mas eu não estou falando o que eu penso, eu estou falando o que está escrito. Então olha para o texto e responda com inteligência. É só olhar para o texto. No versículo de número 2 do capítulo 1, na criação dos céus e da terra, o texto diz que é o Espírito de Deus que está se movendo. O Espírito de Deus está em movimento. Vem de novo que eu estou percebendo que você está com medo. É o Espírito de quem que está se movendo? Ele está parado? Ele está assim? Então responda, Deus está em movimento, sim ou não? Sim. E esse mover é de Deus, sim ou não? Sim. Só que Ele está fazendo alguma coisa? Não. Então eu vou perguntar de novo. Olha para o versículo 3. No 2, tem mover, sim ou não? Sim. Mas tem realização? Não. Tem transformação? Não. Tem criação? Não. Tem sol, céu, lua, estrela, luz ou qualquer outra coisa? Mas no verso 3, tudo começa a passar a existir. E qual é a diferença? Se o Deus é o mesmo. Está escrito. Tem uma coisa que está escrito no verso 3, que não está escrito no 1. Tem uma coisa que está escrito no verso 3, que não está no 2. É o quê? Vem antes. Vem antes. Porque se sou eu escrevendo haja luz, não acontecia nada. Vem antes. O que que tem no verso 3 que não tem no 2 e nem no 1? Alguém já entendeu? Vou perguntar de novo. O que que tem no verso 3 antes do haja luz? Porque haja luz não brota. Alguém precisa? Que tem no 3 que não tem no 2? Que tem no 3 que não tem no 1? disse Deus, haja
diz: Camila, eu ainda não entendi, vai entender agora. Deus é de princípio e Ele só reage à sua palavra. Presta atenção. A manifestação de quem Ele é pode fazer o que Ele quiser. Por exemplo, Isaías vai dizer que se Ele respirar muito fundo, Ele suga as águas de uma vez só. Isaías também vai dizer, e é lindo, se eu fosse você eu já estava dando glória, que se Ele esticar a mão, Ele mede a terra e o universo, que você chama de infinito, apenas no antebraço de um dos seus braços. Isaías diz que Ele ajunta um montão de todas as águas e elas viram uma gota em sua mão. Ele poderia fazer existir com um pensamento que Ele quisesse, mas Ele não anula o princípio, qual eu só reajo diante da minha palavra. E disse Deus, haja luz, e o que é que aconteceu? E houve luz. Palavra, palavra. Se tiver palavra vai ter cura. Se tiver palavra vai ter libertação. Se tiver palavra vai ter avivamento. Se tiver palavra vai ter arrependimento. Urabaraia, xaramaia. Vai ter arrependimento. É a palavra de Deus. Volta para João 1. Cala, chora. É a palavra. Não é Camila, não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, não é a Presbiteriana, amo todas, mas é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, nela está a vida, nela está a luz dos homens, nela está o que o mundo precisa. Por que querem acabar com isso daqui? Você está de brincadeira achando que isso aqui é um livro? E é só um livro? Se isso aqui é um livro, por que você entrar na Coreia do Sul? Do Sul? Do Norte, obrigada. Se entrar na Coreia do Norte, você é preso. Engraçado, se eu entrar lá com um pequeno príncipe, ninguém me agarra. Então não vem me dizer que isso aqui é só um livro. Se eu entrar com isso daqui, perdão pela expressão isso daqui, mas é só para confrontar o pensamento de alguém que olha e diz, isso é um livro escrito por homens. Tecladista, me ajuda aqui para a gente terminar junto, que vai começar a dar para engolir seco. Vem para cá para me ajudar, por favor. Baterista, vem também, que é para a gente fechar junto aqui. Por favor, por gentileza. Se isso aqui é só um livro, por que eu não posso pregá-lo abertamente na China? Por quê? Se isso aqui é só um livro, se isso aqui é só um livro, por que nas bibliotecas da Alemanha, da Polônia, ele foi o primeiro a ser buscado por Hitler para ser queimado? Por que ele escolheu este para ser o primeiro para ser queimado? Se isso aqui é só um livro, por que apedrejaram Estevão, se ele só estava reproduzindo aquilo que Moisés já havia dito e aquilo que Abraão já havia vivido? Ebacana sehemi de calabaia suricandehemi rebaracandaramai. Não querem destruir, abre aspas, os crentes. Querem destruir somente aqueles que falam o que está escrito no livro. Eles não querem fechar as portas da igreja. Eles só não querem mais que a gente pregue o que está escrito no livro. Por quê? Porque o livro está acima do rei, dos reinos e dos governos. O livro é Cristo, e Cristo é a sua palavra.